Meus amados irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. O nosso Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Porque tem sido um Deus amoroso, misericordioso, fiel, ajudador, cuidador, preservador da nossa vida. Quando nós olhamos para o cuidado de Deus, nós ficamos até emocionados. Emocionados sim, porque a despeito de nós, pecadores, indignos, Deus tem sido tão amoroso, tão cuidador das nossas vidas, que realmente o que deve brotar no nosso coração é adoração, é louvor, é gratidão por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, e adoração por tudo quanto Ele é, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus ilimitado, o Deus eterno, o Deus que é único, o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, louvemos a esse Deus, adoremos a esse Deus de todo o nosso coração, sem importar com as circunstâncias, sem importar com pandemias ou crises financeiras. Precisamos louvar, adorar, confiar no cuidado, na proteção, na direção desse Deus maravilhoso que nós servimos. Nós vamos nesse momento ouvir um hino cantado pelo nosso irmão Petersen, chamado Súplica, composto por ele para a glória e honra do nosso Deus. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, pois estou aflito e em necessidade. Alegra, ó Deus, minha alma, pois confio, e és bom, és compassivo, abundante em benignidade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei para sempre na tua verdade. Dispõe-me o coração para temer teu nome, pois livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Se não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim, te adorarei de todo o meu coração. Se não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim, te adorarei de todo o meu coração, te adorarei de todo o meu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei para sempre na tua verdade. Dispõe-me o coração para temer teu nome, pois livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Se não há outro Deus que se assemelhe a ti,
nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim. Te adorarei de todo o meu coração. Sei não há outro Deus que se assemelhe a ti, nem as tuas obras comparação. Teu favor tu fazes manifesto a mim. Te adorarei de todo o meu coração. Te adorarei de todo o meu coração. Te adorarei de todo o meu coração. Meus amados irmãos e irmãs, vamos ter nesse momento um instante de intercessão. Eu quero interceder pela sua vida, pela sua família. Eu quero interceder para que Deus esteja cuidando de você nesse momento. Vamos orar? Feche seus olhos. Interceda juntamente comigo aí, por você, pela sua família, pelo nosso país, pelas pessoas que precisam de oração. Oremos. Ó Deus Santo, Deus Eterno, Deus Bendito, em Tua presença nós estamos, reconhecendo que o Senhor é quem faz, quem opera todas as coisas, em todos os lugares, em todo o tempo. Quero apresentar, ó Deus, cada família que está reunida em casa nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Que cada pai de família, Pai, seja enchido da sabedoria do Senhor para cuidar da sua casa, para educar os seus filhos, para prover, ó Deus amado, as necessidades de cada um deles. Ó Deus, cuide do pai, da mãe, dos filhos, cuide, ó Deus, de cada família da Tua igreja, de cada família, ó Deus amado, que não pertence à Tua igreja, mas necessita, ó Deus, do cuidado, da provisão e da proteção do Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso país, ó Deus, nesse dilema com esse vírus e uma briga em torno desse vírus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Intervenha, trazendo soluções, Pai, trazendo, ó Deus, uma intervenção sobrenatural. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode acabar com pandemias, acabar com pestes, com pragas, porque o Senhor é o Deus supremo. E nós colocamos essa situação em Tuas mãos nesse momento, Pai. Ó Deus amado, dirige o Teu povo, dirige a Tua igreja, dirige a nação, dirige aos governantes e faz da Tua igreja uma igreja viva e influenciadora nesse tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, agora nós vamos participar de momentos de cânticos, de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos cantar? Estou aqui, hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou.
Meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Oleiro, estou aqui, hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oleiro, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Oremos. Deus, nós, de fato, nos prostramos diante do Senhor como quem precisa do teu perdão. Ó Deus, quem precisa da unção do Senhor na nossa vida. E como, ó Deus, como aqueles que foram alcançados pela tua infinita graça e misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, nos dê, de fato, essa visão de que precisamos, ó Deus, ser vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. Assim como nós lemos, ó Deus, que muitos verão e confiarão no Senhor. Usa-nos, ó Deus, dia após dia, para que vidas sejam alcançadas, para que a paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor possa alcançar não só a nossa vida, mas de todos aqueles que estiverem à nossa frente, daqueles que tivermos, ó Deus, a oportunidade de compartilhar dessa tão grande graça que é o teu amor, que é a tua salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor de fato restaura a nossa vida a cada dia. E dá-nos sempre, ó Deus, de fato, um coração livre para adorar-te, para louvar-te, um coração alegre diante do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus da nossa confiança. Em Ti nós esperamos, em Ti nós confiamos. Em o nome de Jesus nós choramos, Pai. Amém. O cuidado de Deus suficiente, o cuidado suficiente de Deus, Salmo 68, versículo 19, nos diz que bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós temos diversos momentos, enfrentamos diversas situações
cargas que às vezes parecem demais, e não é nenhuma vez ou outra que nós nos sentimos fracos, às vezes vencidos pelos problemas que afligem a nossa alma. E então a gente tem a sensação de que não chegaremos ao ponto final. E é nesses momentos que precisamos lembrar com mais intensidade dessa graça, desse cuidado suficiente de Deus. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O próprio Senhor Jesus nos diz isso: lance sobre mim o seu fardo. Tem uma música que a gente canta, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, porque esse cuidado seria muito para ti. Nós temos que confiar nesse Deus, nós temos que depositar as nossas cargas nesse Deus. E lembrarmos, através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, Deus removeu o maior fardo da nossa vida, o fardo do pecado, que nos esmagava, sufocando a nossa vida com total ausência de sentido, paz e esperança. A música que nós vamos cantar nos traz essa mensagem: graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Que a gente tenha nessa graça a suficiente determinação ou confiança para saber que o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós dia após dia. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Jesus, graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação, em graça caída, e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo, e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não
Amém. Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, removeu o maior fardo da nossa vida. Tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-nos os pés sobre uma rocha e nos firmou os passos. E nos pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Não existe nada melhor do que, de fato, viver debaixo dessa graça. Ter a certeza de que Deus é a nossa confiança. Deus é suficiente na nossa vida. Vamos cantar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos orar? Deus, obrigado, ó Deus, porque a paz que excede todo entendimento é capaz de tomar o nosso coração e nos encher de alegria, de confiança, dessa verdadeira paz. Obrigado por esse momento, ó Deus, que temos a oportunidade de louvar-te, ó Deus, de estar na tua presença. E agora, ó Deus, que ouviremos a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. E acima de tudo, ó Deus, que nesse tempo de tamanha perturbação, que nós nos lembremos sempre, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é a nossa paz, que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é a nossa confiança, que o Senhor, ó Deus, é o Deus da nossa vida. Só em Ti nós podemos realmente nos refugiar e sentirmos seguros. Amém. Em tudo, ó Deus, que o nome do Senhor seja engrandecido e louvado. Em nome de Jesus nós choramos, Pai. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero carinhosamente convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos número 84, versículo 5 até o versículo de número 7.
Leiamos a palavra do Senhor, que assim nos diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A minha oração, meu amado, minha amada, você que está participando desse momento, é que Deus fale ao teu coração, é que Deus encoraje a sua vida, é que Deus edifique você através da palavra dele. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença, e agora, Deus, para pedir que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós nesse momento. Usa, Deus, a tua palavra para ministrar às nossas vidas, para nos exortar, para nos encorajar, para trazer esperança, para nos edificar. Para tanto, Deus, usa o teu servo como instrumento para comunicar as verdades do Senhor nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, a Bíblia ela fala de momentos complicados na nossa vida. E geralmente ela usa momentos da história para falar de como é a nossa caminhada. Quando Davi compôs o Salmo de número 23, ele diz que às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mas aí ele diz, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia fala de vales de ossos secos, fala de vales áridos, conforme o texto que nós acabamos de ler. Ou seja, a nossa vida é marcada por dificuldades. Esse é um tempo onde fala-se muito acerca das dificuldades, especialmente fala-se muito acerca da epidemia ou da pandemia que nós estamos experimentando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas no nosso país, às vezes eu fico preocupado, pensativo, reflexivo. Eu não sei o que é pior, se é a pandemia desse vírus chinês, ou se é o uso da epidemia por políticos e pela imprensa para atingir os seus objetivos. O uso da epidemia como mecanismo de coerção, como mecanismo para alcançar o poder, ou para desestabilizar isso ou aquilo, para tirar proveito aqui e ali. Por isso diante de tantas coisas que estão acontecendo no nosso país, em torno dessa pandemia, eu fico às vezes pensando, o que é pior? É o vírus? Ou o que estão fazendo com esse vírus? E é interessante que no mundo inteiro, nos outros países, os países se uniram contra o vírus. No Brasil, as pessoas estão se unindo ao vírus contra o povo. O vírus é usado muitas vezes para fins os mais sórdidos. Por isso eu creio que nós, como igreja, devemos ter equilíbrio. Equilíbrio para termos a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, queridos, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, imparcial, de bons frutos e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem de Deus. E essa é a sabedoria que deve permear nossas vidas nesse tempo. E nós cristãos temos que ser o diferencial, referencial nesses momentos. Em
todas as áreas. Estamos passando um momento difícil, sim. O vírus é real, sim. Tem trazido mortes e problemas terríveis, sim. E nós precisamos cuidar disso, tomar os devidos cuidados, mas também tomar os devidos cuidados para não entrar em coisas que forgem a moral e os bons costumes e os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Esse texto aqui, ele fala de vale árido. Ele fala dos momentos da caminhada do povo judeu rumo a Sião. Porque uma coisa distintiva do povo de Israel, do povo de Judá, era que eles faziam essas peregrinações. As famílias se ajuntavam, formando grupos que iam crescendo em cada parada. E aí eles iam rumo a Sião, rumo a Jerusalém. Eles acampavam em clareiras ensolaradas à beira do caminho. Eles cantavam em uníssonos cânticos de louvor e adoração a Deus. Eles lutavam juntos para atravessar montes, vales, abismos, brejos. Eles, na medida que eles caminhavam, eles acumulavam as lembranças que jamais seriam apagadas de suas mentes. Os israelitas piedosos, eles sempre faziam essa caminhada rumo a Sião para adorar a Deus no templo e para celebrar as festas religiosas. E o texto mais difícil dessa caminhada, para uma grande maioria das pessoas que iam para Jerusalém, era esse vale árido. Aqui na nossa versão revista e atualizada, é traduzido como vale árido, mas na revista versão corrigida, é traduzido como vale de Baca. Na Septuaginta, é traduzido como vale das lamentações. Na Vulgata Latina, é traduzido como vale de lágrimas. Na Bíblia de Jerusalém, é traduzido como vale das balsameiras. Ou seja, dependendo da Bíblia, da tradução que você tem, você vai ter essas traduções, mas apontam para a mesma coisa. A palavra traduzida aqui para vale árido é uma palavra hebraica que significa choro, lágrima. Por que isso? Porque as balsameiras eram plantas nativas, plantas que estavam ali naquele vale. E essas plantas, esse bálsamo, essas balsameiras, elas destilavam, gotejavam, choravam o bálsamo. Uma resina de um odor tão agradável que veio significar futuramente, de maneira figurada, alívio, conforto, lenitivo. Então as peregrinações passavam por esse vale, e que não era um vale fácil de ser passado. E as peregrinações do povo de Israel, elas sempre eram peregrinações comparadas à nossa peregrinação aqui, rumo a Canaã celestial, rumo à Nova Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa pátria não está aqui nesse mundo, mas a nossa pátria está nos céus. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos como peregrinos, como forasteiros nesse mundo, porque nós estamos aqui de passagem, um dia estaremos na Nova Jerusalém, mas até chegar lá, até essa caminhada terminar, nós vamos passar por muitas dificuldades, muitas calamidades. O próprio Senhor Jesus nos alertou no seu sermão que quando estivesse mais próximo da sua vinda, ia aparecer muitos sinais da sua volta.
epidemias, guerras, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Mas ele diz, olha, não é o fim, é apenas o princípio das dores. Então essa epidemia, ela não é a primeira e eu creio que não é a última. E nós, como homens, como cristãos, como homens de Deus, temos que passar por esses vales. Por isso eu quero meditar justamente sobre esse tema, passando pelo vale das lágrimas. Primeiro vamos ver as características desse vale, de acordo com o nosso texto. Diz o texto que o vale era árido, ou seja, não tem rios, um lugar de uma vegetação rasteira que não precisava de muita água, cheio de pedras, pedras grandes e pequenas. As pequenas os forasteiros poderiam retirá-las e as maiores não, e eles tinham então que passar por essa caminhada pedregosa. Esse vale também era perigoso, porque era o lugar mais fácil para montar as armadilhas. Então as pessoas poderiam cair em armadilhas e em ciladas nesses vales. Esse vale também era longo, era uma caminhada que parece não ter fim, era uma caminhada sofrida num lugar árido, com condições poucas de sobrevivência, e assim, um ambiente de poucos recursos. Na verdade, queridos, esse vale árido, ele possibilita para nós enxergarmos a nossa dependência de Deus em nossa caminhada, e mostra que na verdade não somos nada, a parte do cuidado e da proteção de Deus, e mostra a necessidade que temos de ter um Deus que nos conduz quando nós enfrentamos um vale árido, pedregoso, de poucos recursos, onde há possibilidade de armadilhas, onde a nossa vida pode ser colocada em xeque, em risco. Outra característica desse vale, primeiro, era difícil. Segundo, era um vale que era inevitável. O destino de quem passava por este vale era Sião, ou seja, Jerusalém. A passagem era obrigatória, por quê? Porque não tinha como contornar esse vale. A maioria que ia para Sião, para Jerusalém, não tinha como contornar esse vale, devido à topografia, devido à localização. O terreno, com todos os seus acidentes, praticamente obrigavam os caminhantes a passar por esse vale. Então a maioria tinha que passar por esse vale, era inevitável nessa caminhada passar por eles. No tempo do Velho Testamento, os israelitas piedosos faziam as suas peregrinações sempre. Eles iam a Jerusalém, eles iam em Sião para celebrar, para adorar a Deus, para celebrar as festas religiosas, porque eles tinham uma alegria imensa em estar no templo do Senhor, como diz o versículo 84, o versículo 1 do Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa caminhada deles era para chegar ao templo, para adorar, porque eles amavam os tabernáculos de Deus, eles suspiravam pelos atos do Senhor, eles exultavam pelo Deus vivo. Por isso que essa caminhada, ela se tornou símbolo da nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, porque nós enfrentamos também, nós que amamos a presença do Senhor, que amamos o nosso Deus e queremos estar na presença dEle, é inevitável que nós
passemos por vales complicados, difíceis na nossa vida. A topografia existencial nos conduz, muitas vezes, a calamidades, a adversidades, a pandemias, a crises financeiras, a crises políticas e tantas outras. Então nós, como homens de Deus, temos que entender isso. Meu amado irmão, minha amada irmã, os vales, as dificuldades, as lutas, os problemas nesse mundo são inevitáveis. Então temos que enfrentar. Não podemos nos acovardar, não podemos ficar com medo, não podemos entrar em pânico. Pelo contrário, temos que passar pelo vale, sabendo que Deus está presente na nossa caminhada e nos aguarda no fim da nossa caminhada para gozarmos plenamente da presença dEle. Dificilmente, querido, nessa vida escapamos do vale, escapamos das dificuldades. Eu gosto de ler sobre Moisés. Moisés escreve o seu último discurso, o Salmo de número 90. E ele, lá no finalzinho do Salmo 90, no versículo 13 e 14, olha o que ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, alegra-nos por tantos dias quanto tem nos afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Moisés, um homem extremamente usado por Deus, um homem que Deus agiu na vida dele, e através da vida dele, ele vai falar que Deus o afligiu em muitos anos. Ele suportou a adversidade muitos e muitos anos. Quando você olha para a vida de Paulo, o maior missionário que pisou sobre a face da terra, você vai perceber que ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou vales inevitáveis, chegou a orar e Deus disse para ele: Paulo, eu não vou te atender porque a minha graça te basta. Você olha para Eliseu que foi um dos grandes profetas, poderoso em obras e palavras, instrumento de Deus. Ele morreu por causa de uma enfermidade física. Ou seja, os problemas, eles fazem parte da nossa vida. Outra coisa, acerca desse vale árido: primeiro, ele é difícil; segundo, ele é inevitável; terceiro, ele é necessário. Você sabia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo essa mensagem agora, que os vales de lágrimas, eles são necessários? Os vales das dificuldades são necessários. Eu digo necessário por causa dos resultados, dos efeitos que esses vales produzem em nossa vida. Eles nos tornam mais fortes, nos tornam mais humildes, nos tornam mais dependentes de Deus. Quebra um pouco daquela arrogância, aquela soberba humana. Quando a gente olha para essa pandemia aí, a gente percebe o seguinte, que o ser humano é nivelado no momento de pandemia. Não há grande empresário, não há grande intelectual, não há esse ou aquele que escapa, é tudo nivelado. Todos mostram que todos são iguais, portanto não há espaço para soberba, para arrogância humana. E os vales muitas vezes nos nivelam, os vales muitas vezes mostram a nossa miserabilidade, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. E os vales são necessários para nos amadurecer, para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Davi, escrevendo o Salmo 119, versículo 67 a 71, ele diz assim: antes de ser afligido andava errado, mas agora quando a tua palavra, agora guardo a tua palavra, foi-me bom
ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele diz, antes andava errado, depois veio a aflição na minha vida, e foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Os vales são necessários, queridos. Não é fácil, é difícil, mas às vezes eles são necessários na nossa vida. Pedro diz que nós somos muitas vezes lapidados, como o ouro é depurado no fogo mais alto, no grau mais alto. As nossas vidas são depuradas nas provações, nas lutas e nas dificuldades. Então, essas são as características, né, do vale. Agora, segunda coisa, como passar pelo vale? Olha o que o texto diz. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Versículo 4 do Salmo 84. Versículo 5 do Salmo 84. Aí, a primeira coisa, como passar pelo vale, é na força que Deus supre. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, cuja vitalidade é encontrada no poder de Deus e não na força humana. Só vence o vale, querido, de lágrimas, aquele que faz de Deus a sua fonte, o seu gerador mor, aquele que faz de Deus a sua usina de vitalidade. Isso porque, queridos, nas grandes dificuldades, nas grandes adversidades, a força humana sempre vai ser menor do que a adversidade. Por isso, só na força que Deus supre é que nós vamos conseguir passar pelo vale. Aquele povo sabia que os vales que eles passavam, só com o cuidado de Deus, só com a força de Deus, eles poderiam passar por todo aquele vale. E nós temos que entender isso. Nós só podemos passar pelos vales de lágrimas, pelas dificuldades, pelas lutas da nossa vida, na força do Senhor. Na força do Senhor. A nossa força que não vem do dinheiro, a nossa força não vem de pessoas, a nossa força não vem do pensamento positivo, a nossa força não vem da nossa intelectualidade, a nossa força vem de Deus. Como diz o profeta Isaías, lá em Isaías 40, você não ouviu, você não entendeu que o Deus Todo-Poderoso, é Ele que faz forte o cansado, é Ele que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor, porque o jovem, ele se cansa e se fadiga, de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Só passamos pelo vale na força do Senhor, porque quando as forças parecem se esgotarem, o nosso Deus é aquele que multiplica as forças, renova as forças, quando não há mais nenhum vigor. Segunda coisa, queridos, para a gente passar pelo vale de lágrimas, nós temos que passar na dependência da providência de Deus. O texto diz, faz dele um manancial, versículo 5, de bênçãos o cobre a primeira chuva. A palavra bênçãos aqui no hebraico pode ser traduzida por poços, tanques, cisternas. No vale árido ali, aquele terreno pedregoso, e devido à sua extensão, era uma caminhada longa, sem água, então o povo tinha que cavar poços. E eles cavavam os poços em busca da água, para dar de beber aos forasteiros, aos caminhantes, àqueles que estavam na peregrinação, mas também aos animais.
Só que eles cavavam os poços e não encontravam água. E eles ficavam na dependência que esses poços cavados fossem enchidos de água por Deus através da chuva. Muitas vezes eles cavavam os poços e eles mesmos não bebiam água dos poços, ficavam para outros forasteiros. Isso mostra que a nossa caminhada, queridos, mesmo que nós cavemos poços, se Deus não agir, se Deus não mandar a chuva, se Deus não intervir, morremos de seca, mesmo com poços cavados. Nós temos que entender isso. Muita gente acha, diante de tudo que está acontecendo aí, o ministro da saúde saiu, e aí ele exaltou a razão, o iluminismo, a ciência, beleza. Seguimos a ciência, não temos problema nenhum com a ciência, mas nós sabemos que na verdade nós dependemos profundamente do Deus que rege todas as coisas. Se Deus quiser, apenas um peteleco divino muda toda uma situação. Nós temos que caminhar na dependência da providência divina. Outra coisa, para passar, como passar pelo vale? Passando por ele. Parece até redundante, mas é verdade. Diz o texto, o qual passando pelo vale árido. Para passar pelo vale das lágrimas, nós temos que passar por ele. É preciso aprender que vale é travessia, que vale não é destino, e muito menos lugar de ficar estagnado, lugar de ficar parado. Temos que passar, temos que atravessar. O poeta Fernando Pessoa dizia assim: é o tempo da travessia, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo o passardes por várias provações, porque a provação produz perseverança, a perseverança tem ação completa, nos tornando perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas ele diz, feliz é aquele que passa pela provação, não fica estagnado, parado na provação. Que nós passamos pela provação é com progresso. O povo de Deus não pode ficar parado, não pode retroceder. Lá em Hebreus 10 vai dizer assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. Devemos avançar, mesmo a despeito das dificuldades. Lembra do povo de Israel? A Bíblia está dizendo que mesmo diante da dificuldade, nós não podemos ficar parados, nós temos que levantar. Nós temos que caminhar. E o justo anda não pelo que vê e nem pelo que sente, mas pela fé em Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E nós temos que passar pelo vale com progresso e com vigor, de força em força, de uma ordenança a outra, de um dever a outro, de uma graça a outra, acrescentando a fé, a virtude o conhecimento, e assim vamos caminhando e prosseguindo. Como passar pelo vale? Quarta coisa, tendo uma perspectiva correta de quem Deus é. Agora, nessas passagem pelo vale, nós temos que ter uma perspectiva correta de quem Deus é. E o salmista aqui no versículo 8, ele usa alguns títulos para Deus. Ele diz: o Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele vai chamar Deus de Yahvé, o Deus que simplesmente é, o Deus que e que pode fazer todas as coisas infinitamente mais do que tudo quanto podemos pedir, imaginar ou pensar. E diz que Ele é o Deus dos exércitos, o Deus de guerra, o Deus de batalha.
que luta as nossas lutas, que vence as nossas batalhas. Ele é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó nos remete ao Deus da aliança. Queridos, Deus tem uma aliança com o seu povo. Esse povo ao longo da história tem experimentado o amor e o cuidado de Deus. O que Deus prometeu enviar o seu Filho para perdoar o pecado do seu povo, e enviou. Deus prometeu que esse Filho virá novamente para nos buscar, e virá novamente para nos buscar, porque nós somos o povo da aliança, e aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então, nessa caminhada, querido, passando pelos vales de lágrimas, nós temos que ter uma perspectiva de que o nosso Deus é o Deus da aliança, que não nos abandona no meio da caminhada, não importa que tipo de caminhada estejamos enfrentando. E ele termina dizendo que Deus é sol e escudo. Versículo de número 11, ele diz: porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele é sol, Ele é fonte de vida, Ele é escudo, fonte de proteção. É o Deus que dá a vida, é o Deus que cuida, é o Deus que preserva a vida, é o Deus que protege na nossa caminhada. Ele é uma defesa contra todo mal. Por isso que nós precisamos confiar, colocar a nossa vida na presença desse Deus, porque nós temos um Deus que com a sua misericórdia nos perdoa, com o seu poder nos protege, com a sua sabedoria nos guia, com a sua fidelidade nos preserva, com a sua suficiência completa para suprir-nos. Ele, com a sua suficiência, Ele nos supre absolutamente de tudo. Portanto, queridos, nesse tempo de lutas, nós temos que passar pelo vale às vezes de lágrimas. Quais são as características desse vale? Vale difícil, vale árido, vale inevitável, vale necessário, mas nós temos que passar por ele, crendo na providência de Deus, na total dependência de Deus. Nós temos que, como passar por esse vale, nós temos que passar por ele. Nós não podemos ficar estagnado, parado. Tem gente que vai e se tranca dentro de casa, fica lá no cantinho. Nós não podemos fugir das lutas, mas nós temos que entregar-nos nas mãos de Deus. Quando estamos em casa, nesse isolamento social, amém, temos que ficar agora, mas crendo e agindo, confiando na graça, no cuidado de Deus nesse tempo. E nós temos que ter uma perspectiva correta de Deus, queridos. Que esse Deus nos ajude e nos abençoe a passar por quaisquer vales que interpuserem na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos consola, palavra que nos anima, palavra que nos encoraja, palavra que nos exorta. Aplica, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração, à nossa vida nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, recebamos a bênção do Senhor. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fados se espalham.